Boa noite. Seu nome? Morissete Rosei. Como foi que o cineasta lá da Suíça te encontrou? Eu dei uma entrevista para estudantes da Faculdade de São Carlos por trabalho de mestrado e, por intermédio da internet, me encontraram. Como foi que ele se comunicou com você, esse cineasta? Eu tive, assim, uma grata surpresa de ter recebido um telefonema dele, que mais ou menos ficamos conversando 1 hora. Esse jornalista cineasta, ele, durante a guerra, ele já estava fazendo uma coletânea com as crianças de guerra e ele tinha me entrevistado e, por coincidência, é a mesma pessoa. E quando ele te encontrou mesmo na Suíça, você morava onde? Ele diz que não me conhece, eu digo que eu conheço ele, mas eu morava em Vevey, na casa que hoje em dia é a Fundação Charlie Chaplin, que o Charlie Chaplin comprou aquela casa, e eu morava lá. Você morava lá em que condições? Como convidada de guerra, eu fui indicado pela Cruz Vermelha para morar na casa da Madame Imperatori, que tinha uma filha com a minha idade, a Ed. Nós tornamos grandes amigas. Infelizmente, eu tive que sair de lá. Por que teve que sair da casa? Porque Madame Imperatori tinha 2 filhos do primeiro casamento na Áustria. Quando a Áustria foi invadida, ela quis trazer os filhos dela para a Suíça. E quando souber que ela estava abrigando uma judia, eles negaram os passes. Então ela achou que eu indo embora, talvez ela conseguisse mais alguma coisa para trazê-los. E durante o seu convívio naquela casa, a Madame Imperatori tinha uma filha na sua idade? Tinha a Ed. Nós éramos muito unidas. Ela era filha única, porque os 2 irmãos eram do outro casamento. E como era longe de tudo, nós não íamos na escola, nós tínhamos professores em casa, nós tínhamos governanta. A essas alturas foi uma companhia boa para ela e para mim, já que a minha irmã estava numa outra família e eu me apeguei muito a ela. E me diga uma coisa, o que aconteceu enquanto vocês viviam naquela casa, que vocês se aproximaram tanto e teve no dia que você teve que ir embora? Ficamos muito tristes, ficamos pensando que nunca mais nós veríamos, talvez, mas não houve jeito, não houve jeito. Agora, tempos atrás... me parece que vocês se reencontraram naquela mesma época. Sim, naquela mesma época. Eu fui transferida pela Cruz Vermelha para 2 outras famílias. Nenhuma das 2 deu certo. Aí eu fui morar numa cidadezinha que era 20 minutos a pé da casa dela. Então, com a Tantlus, é uma viúva e era uma pessoa maravilhosa e inclusive eu podia ir a pé até a casa da Ed. Então constantemente eu estava lá, passando final de semana, aniversário. Até o dia que a guerra acabou? Até o dia que a guerra acabou. Aí meus pais foram repatriados para a Bélgica e nós mudamos para o Brasil. E aí foi difícil a convivência. Tentei encontrar a Ed pela internet, mas ela casou e mudou de nome e foi muito difícil, não consegui. Quer dizer que nesses 70 anos vocês nunca mais tiveram contato? Não, nós nunca mais nos vimos. E o que aconteceu alguns dias atrás, depois da sua entrevista com esse cineasta, jornalista? O que aconteceu que deixou você tão emocionada?
A Edson me telefonou. Desculpa meu passado bater na minha porta. A Edson me telefonou, foi tão gratificante, ficamos tão emocionados, que eu esqueci de pedir o e-mail dela, esqueci de pedir o telefone dela, ela esqueceu de pedir o meu. Ficamos conversando bem quase 1 hora também. Mas ela vai me escrever uma carta. Aí a gente vai se rever, quem sabe. Quer dizer que nesse momento o que te traria alegria seria isso? Revê-la. Por que você está tão emotiva nesse momento? Porque é uma pessoa que eu amo muito, é uma pessoa que me deixou grandes saudades. E a sua saúde? Está indo. Eu estou combatendo o meu câncer e vou sair dessa. Eu ainda estou no começo, mas vou vencer. Muito obrigada, era só isso.